tarde, pessoal, é o Rafa. Nesse vídeo eu quero começar uma série de vídeos, certo? Sobre religiões, tá? É um tema delicado porque assim, é um tema delicado porque às vezes você fala uma coisa e as pessoas interpretam de uma forma equivocada e às vezes elas pensam que tu faltou com respeito a elas. E por conta disso, a gente tem que ser bem cuidadoso no que vai falar e eu vou tentar tomar o máximo de cuidado, mas perceba o seguinte, eu não quero agredir nenhum sistema religioso autêntico, certo? Eu não quero causar perturbação a nenhum sistema religioso autêntico, tá bom? Não é essa a minha intenção, não é isso que eu quero fazer, certo? Realmente não é isso que eu quero fazer. Porque assim, eu tenho um respeito e uma reverência imensa a todos os sistemas religiosos autênticos, porque eu acredito que todos os sistemas religiosos autênticos, eles são sim manifestação da orientação divina, tá certo? Da orientação do nosso Deus. Sempre existe aquele ditado popular, né? Deus é um para todos, né? Muitas pessoas dizem isso, e realmente é isso. Deus é um para todos, tá? Só existe um Deus único, certo? E cada sistema religioso autêntico utiliza um nome, né, para esse Deus único, certo? Mas antes de começar, eu quero que vocês façam uma seguinte abstração mental. Eu gosto muito de usar ilustrações porque fica mais fácil das pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. E para vocês verem que realmente eu não tenho a intenção aqui de ofender ninguém, tá legal? Não é o meu desejo, o meu intuito de ofender ninguém. E inclusive esse aqui talvez seja um vídeo um pouco mais longo do que eu costumo publicar, tá legal? Vamos lá então. Qual que é a ilustração que eu vou utilizar? Imagine esse Deus, certo? Uma posição acima de todas as posições e existe um tabuleiro de xadrez, certo? Só um instantinho vai passar o carro. Então existe um tabuleiro de xadrez, tá legal? E aí Deus, que é o controlador supremo, veja, Deus é o controlador supremo, ele controla tudo, tá? Ele que é o controlador máximo, né? Quando tu vai mexer em Linux, né, tem aquela posição root que o pessoal fala, né? O root é o administrador máximo do sistema, e Deus é o root desse sistema inteiro, tá? Ele é o root. Ou no filme Matrix, né, o arquiteto, Deus é o arquiteto, o grande arquiteto, tá? E ele controla tudo. Não adianta tu espernear, você fazer cara feia, tal, e dizer não. Deus é o controlador supremo. Não é Satanás, não é ninguém, é Deus. Deus é o controlador supremo, legal? Então imagine Deus numa posição suprema, no tabuleiro de xadrez. E existem as peças de xadrez, existem as peças que Deus manipula, certo? Deus é o manipulador? Calma, muita calma. Vamos com calma, tá? Vamos com calma, pessoal. Não vamos nos precipitar, tá? Senão a gente vai passar calma nas frentes dos bois e a interpretação vai sair equivocada aqui. Então, Deus manipula as peças. Cada peça que Deus coloca numa determinada posição, essa peça deve defender essa posição com total fidelidade, tá? Ela deve ser fiel à posição que Deus colocou ela. Fiel. Essa peça deve ser fiel à posição que Deus colocou ela, tá legal? Entendido até aqui? Beleza, certo? E por que eu digo isso? Porque cada sistema religioso autêntico, não fraudes religiosas, não estou falando aqui de fraudes religiosas, tá? Estou falando de sistemas religiosos autênticos, certo? É como se fosse uma peça de Deus colocada numa posição específica para defender fielmente a Deus naquela posição que Deus colocou, tá legal? Deus colocou essa peça numa determinada posição, ele quer que seja defendida essa posição com fidelidade. Por isso, veja só, que ninguém de um sistema religioso pode ofender outra pessoa de outro sistema religioso, tá? Não pode haver ofensas. Porque assim, se tu ofende uma pessoa de um outro sistema religioso autêntico, tá legal? Não estou falando de fraudes religiosas aqui, estou falando de sistemas religiosos autênticos. Eu já vou falar para vocês o que caracteriza um sistema religioso autêntico, tá legal?
pode ofender pessoas de outro sistema religioso autêntico, porque tu pode estar ofendendo a um devoto puro de Deus, naquele sistema religioso autêntico, legal? E a ofensa a um devoto puro de Deus é uma ofensa direta a Deus. É uma ofensa direta, não é uma ofensa indireta, não é uma ofensa direta a Deus, tá legal? Porque assim, aquela pessoa é um devoto puro de Deus. E o que caracteriza um sistema religioso autêntico de uma fraude religiosa? O que diferencia? Tá? O que diferencia uma fraude religiosa? Eu fui num lugar aqui que eu pensei que ia ser mais calmo, mas também vai ser bastante barulho. Bom, o que diferencia um sistema religioso autêntico de uma fraude é o seguinte: o sistema religioso autêntico é aquele sistema no qual os participantes desse sistema religioso, eles têm como princípio fundamental o compromisso de amor com Deus e o compromisso de amor com a criação de Deus. Tá? É esses dois fundamentos que vai determinar se esse é um sistema religioso autêntico ou se se trata de uma fraude. É exatamente isso que vai caracterizar se o sistema religioso ele é autêntico ou se trata de uma fraude. A fraude, ela não tem esse compromisso de amor com Deus e não tem esse compromisso de amor com a criação de Deus. Tá? Existem muitas pessoas que elas ingressam na religião, tá? E elas costumam, tá, atacar pessoas de outros sistemas religiosos. Tá? Às vezes porque interpreta, certo, o que um determinado erudito do sistema religioso autêntico que ela segue de uma forma equivocada. Eu vou mais pra frente fazer um vídeo sobre o falso ego, tá? E vou falar para vocês, vou explicar para vocês a questão do falso ego e como ele distorce, certo, as coisas. Para quê? Por que que o falso ego distorce as coisas? O falso ego sempre distorce as coisas, e todos nós temos um falso ego, certo? Ele distorce as coisas para benefício próprio, certo? O interesse do falso ego, veja só, nunca é querer agradar a Deus, nunca é querer agradar a criação de Deus. O interesse do falso ego é querer agradar a si mesmo, tá? É como se fosse lá no exemplo da Bíblia, né? Se tu pega lá o livro de Daniel, é como se fosse aquele Nabucodonosor. O falso ego seria a figura que representa bem, que ilustra bem a questão do falso ego, é justamente Nabucodonosor. Nabucodonosor ergueu uma estatueta gigante e queria que todos se prostrassem a essa estatueta como se fosse o próprio Deus. Tá? Então o falso ego representa exatamente isso, esse desejo de querer tomar o lugar de Deus. Por isso, das posições, tá? Do tabuleiro de xadrez. Por isso que são vários sistemas religiosos autênticos. Porque Deus, veja só, Deus é o gênio máximo, ele é a inteligência infinita, a sabedoria ilimitada. Então ele sabe que os filhinhos dele vai agir muitas vezes como Absalão agiu com Davi, certo? Ou seja, vai agir querendo tomar o lugar dele. Muitos filhinhos de Deus têm esse desejo de querer ser o próprio Deus, entendeu? Então, como Deus sabe disso, como Deus tem consciência disso antes mesmo da criação, antes mesmo de ele ter criado esse mundo, esse universo, tudo isso, certo? Ele sabia que muitos dos seus filhinhos, tá, teria essa intenção de querer tomar o lugar dele. E como ele sabia que muitos filhinhos dele iriam querer ter essa intenção, como Absalão fez com Davi, certo? Ele criou vários sistemas religiosos autênticos para evitar exatamente essa usurpação do poder, o que se torna impossível, porque se um determinado grupo de pessoas de um sistema religioso autêntico começa a passar dos limites, tá? O outro sistema religioso ele serve como o contraponto para evitar disso acontecer, tá legal? Então sempre vai haver essas, vamos dizer assim, é uma guerra religiosa, não é bem uma guerra religiosa, é apenas um controle de poder, tá? Se tu tá passando dos limites e tá começando a ferir a esses dois princípios básicos, compromisso de amor com Deus e compromisso de amor com a criação de Deus, o outro grupo vai agir imediatamente, tá legal? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu vou encerrar esse primeiro vídeo, tá? Eu pensei que ia ser até mais longo, mas não tem necessidade disso. O que eu quero que vocês entendam é que assim, nunca, jamais, se tu é católico, se tu é evangélico, se tu é Vaisnava, se tu é muçulmano, que mais? Se tu é budista, nunca desrespeite, nunca deboche, nunca desprestigie um outro sistema religioso autêntico, tá legal? Se você não conhece, se você não entende, se você não conhece aquele sistema religioso,
faça o seguinte, se tu quer emanar uma opinião sobre aquele sistema religioso, procure conhecer esse sistema religioso, não através dos mestres do seu sistema religioso, tá? Porque eles provavelmente vai ter uma tendência, né, de dizer que somente o sistema religioso deles é o verdadeiro e é o autêntico, é o único autêntico, tá? Essa questão do o filho preferido do pai, vamos dizer assim, aquele que quer ser o filho preferido do pai, tá? E não existe isso para Deus, todos são iguais, tá? Eu sou igual, todos são iguais, todos têm o mesmo, Deus tem o mesmo olhar para todos os seus filhinhos, tá legal? Então, nunca desprestigie, cara, nunca, se tu não conhece, vá conhecer através de quem? Através dos mestres daquele sistema religioso autêntico, tá? Porque aí eles vão estar falando sobre o sistema, de fato, como é o sistema religioso deles. Eu vi muitas vezes, quando eu comecei a ingressar, eu me identifico muito com o Vaisnavismo, né, que aqui no Brasil é conhecido como movimento Hare Krishna. Eu vi muitas pessoas, né, que seguem a linha evangélica do cristianismo, né, criticando, debochando, ou até mesmo falando palavras ruins, né, palavras ruins a respeito do movimento Hare Krishna, baseada no estudo de um outro evangélico cristão. Então isso é errado, tá? Você quer conhecer o Vaisnavismo, quer conhecer o movimento Hare Krishna, vai estudar Brahmapada, né? Entra lá, Veda Base, vai lá no Google e escreva Veda Base. Lá vai estar todo o trabalho do Brahmapada, que foi um dos grandes Maharajas que difundiu o Vaisnavismo no mundo ocidental, tá legal? Então, estude Brahmapada, estude Narayana Goswami, né, que são os grandes mestres desse sistema religioso. Da mesma forma que se eu quiser opinar sobre o cristianismo, eu tenho que estudar os grandes mestres do cristianismo, tá legal? Eu não vou estudar pessoas, né, que, vamos supor, são contra o cristianismo, ou sempre criticam o cristianismo. Não, vou estudar pessoas que realmente são adeptos da fé cristã. E é isso que eu fiz. Quando eu fui estudar os sistemas religiosos, tá? Eu fui estudar muçulmano, eu fui estudar o Alcorão, fui direto no Alcorão, certo? Quando eu vou falar alguma coisa dos muçulmanos, né? Eu vou estudar de um devoto muçulmano, né? Devoto de Allah, que é um nome que é atribuído a Deus. Não sei se vocês sabem, mas a palavra Allah significa Deus, né? Então, ou vamos supor, judaísmo, eu vou estudar de um rabino, vou estudar um rabino falando sobre o judaísmo. Por exemplo, eu gosto muito da Cabala judaica, né? A Cabala judaica do Bnei Baruch, né? Do qual hoje um dos discípulos de Baal Zulam é o Michel Leitman. Então, desses aí que eu vou estudar. Não posso estudar o judaísmo a partir de uma pessoa que é cristã, certo? Não. Se eu vou estudar a Cabala judaica, não é pegando o texto de um evangélico cristão ou de um católico cristão. Não, eu vou estudar através dos textos do Baal Zulam, dos textos do Rabbi Bar Yochai ou dos textos de Michel Leitman, certo? É a partir deles que eu tenho que conhecer a Cabala judaica, tá legal? E da mesma forma o Vaisnavismo. Quero conhecer o Vaisnavismo, o movimento Hare Krishna, eu vou estudar Brahmapada, vou estudar Narayana Goswami e os discípulos deles, tá? Vou ver vídeos dos discípulos deles, eu vou estudar sobre os discípulos deles, tá legal? Então, nunca, cara, por favor, nunca ofenda pessoas de outro sistema religioso autêntico. Se tu fizer isso, tu vai estar desagradando a Deus, tá? E eu acredito que se você é realmente devoto de Deus, você não quer desagradar a Deus, tá legal? Muito obrigado, até mais, um beijo, tchau, tchau. Valeu!